Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 2 do concurso militar da Escola Naval do ano de 2021, de acordo com a prova de cor azul, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês. Então, caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês acessando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora, vamos dar uma olhada aqui na resolução desse problema, que vai misturar ali conceitos relacionados a máquinas térmicas, mais especificamente ali refrigeradores, tá? Com calorimetria. Olha só, um refrigerador com eficiência de 40% fornece 1.400 joules de calor para a fonte quente por ciclo de operação. Sabendo que ele opera fazendo 5 ciclos por segundo, calcule em quanto tempo este refrigerador congela 4 quilogramas de água a 25 graus Celsius e assinale a opção correta. E aqui ele dá alguns dados. Calor latente de fusão da água, isso aqui não está muito legal, tá? E calor específico da água, que está faltando alguma coisa também nessa unidade de calor específico. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. O que eu vou fazer primeiro? Vou anotar as informações que o problema nos dá, tá? Por quê? Porque a matemática do problema, vocês vão ver, ela não é complicada, tá? É uma matemática relativamente um pouquinho longa, mas não é uma matemática difícil. O mais difícil aqui é a gente interpretar a física do problema, né? A interpretação física do problema. Então, a primeira informação que o problema nos dá é a eficiência desse refrigerador, ou seja, estamos falando de um refrigerador, estamos falando de um processo forçado, tá? Então, aqui nós temos uma eficiência de 40%, que é a mesma coisa que 0,4, tá? Esse refrigerador ele vai fornecer para a fonte quente 1.400 joules de energia. Então, eu vou chamar de Qzinho, a quantidade de calor que é jogada para a fonte quente, né? Que é aqui de 1.400 joules. Bom, nós temos aqui a frequência de operação desse refrigerador, que no caso aqui é de 5 ciclos por segundo. E nós temos aqui, olha, a água, a massa de água é de 4 quilogramas. E essa massa de água de 4 quilogramas, ela está a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, tá? E o que a gente quer fazer com essa massa de água? A gente quer congelar. Então, se a temperatura inicial dessa massa de água é 25 graus Celsius, consequentemente, no fim do processo, a temperatura final vai ser de 0 graus Celsius, tá? Água em estado sólido a 0 graus Celsius. E aqui, olha só, calor latente de fusão da água. Pessoal, isso aqui está errado, tá? O correto seria o problema nos fornecer o calor latente de solidificação da água, tá? Por quê? Porque a gente está pegando água em estado líquido e colocando em estado sólido. A gente está solidificando essa água líquida, né? Digamos assim. Então aqui o correto seria o calor latente L de solidificação da água. Solidificação da água. E esse calor latente de solidificação, ele tem aqui o valor que tem um sinal negativo, né? Ele não vai ser 300 kJ por quilograma, ele vai ser menos 300 kJ por quilograma. E outra coisa a se notar aqui é que é quilojoule, tá? A gente tem aqui o submúltiplo K, e o submúltiplo K quer dizer 1000. Então são 300.000 joules por quilograma. Então, o calor latente de solidificação da água é de menos 300 vezes 10 ao cubo, ou seja, menos 3 vezes 10 à quinta joules por quilograma. E a última informação que o problema nos dá é o calor específico da água e que está faltando alguma coisa ali naquela unidade. Então, o calor específico da água, que é o meu C minúsculo, é de 4.200 joules
por quilograma vezes grau Celsius. Aqui eu vou trabalhar com grau Celsius em temperatura, beleza? Agora vamos lá, vamos para a primeira etapa. Eu vou começar pela parte da calorimetria, tá? O que eu quero descobrir? Eu tenho uma certa quantidade de água em estado líquido, eu quero pegar essa quantidade de água e solidificar, jogar para o estado sólido. O que eu tenho que fazer com essa água em estado líquido? Eu tenho que retirar calor dela, para que ela tenha a sua temperatura diminuída e para que ela chegue ao estado sólido. Então, inicialmente, o que eu tenho aqui? Eu tenho água em estado líquido. Ó. Eu tenho uma quantidade de 4 kg de água em estado líquido a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. O que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar uma quantidade de energia que eu vou chamar de calor sensível. Aqui, olha, eu vou tirar uma quantidade de calor dessa água, que a gente chama de calor sensível, onde existe a mudança de temperatura e não existe a mudança de estado físico. E aqui eu vou chegar a uma temperatura dessa água ainda em estado líquido, também com 4 kg, porque a massa da água permanece constante, e agora a uma temperatura de 0 graus Celsius. E agora o que eu vou fazer? Eu vou retirar mais calor dessa água, ou seja, agora eu vou tirar uma quantidade de energia que é o calor latente, uma quantidade de calor latente, que é quando eu tenho a mudança de estado físico e eu não tenho a mudança de temperatura, tá? Então aqui, ó, agora eu vou chegar a uma água em estado sólido. Tentar desenhar um cubo de gelo aqui. Água em estado sólido. Essa mesma quantidade de 4 kg, a massa da água permanece constante. E agora também a 0 graus Celsius. Tá? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a quantidade de calor total, que eu vou chamar de Qzão T, que eu tenho que retirar dessa água? Vai ser a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Bom, quantidade de calor sensível que eu calculo aqui nesse caso vai ser a massa de água vezes o calor específico dela vezes a variação de temperatura Δθ. Tá? E aqui o calor latente, M, massa da água, vezes o calor latente de solidificação. Tá? Que é o calor latente de solidificação. Bom, vou continuar trabalhando aqui essas incógnitas, né? Então vai ficar massa da água vezes o calor específico dela vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Mais a massa da água vezes o calor latente de solidificação dela. Agora eu vou substituir os valores, tá? Substituindo os valores, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Beleza. Substituindo os valores, o que eu vou ter? Bom, a massa de água é 4 kg. 4 kg. O calor específico, ele falou que é 4.200... Cadê? 4.200 joules por quilograma. 4.200 eu vou escrever como 4 vezes 10 ao cubo. Beleza? A variação de temperatura, qual é a temperatura final? 0 menos qual é a temperatura inicial? 25. Mais a massa de água, que é 4, vezes o calor latente de solidificação, que é menos 3 vezes 10 à quinta. Bom, aqui nós teremos o seguinte, 16, né? 16 vezes 25, na verdade, aqui tem uma coisa errada, né? 4,2. Deixa eu apagar aqui. Não é 4 vezes 4, é 4 vezes 4,2. Então, 4 vezes 4,2. Tá? Bom, 4 vezes menos 25, menos 100. Menos 100 menos 100 multiplicado por 4,2 vai ficar menos 420. Então, menos 420 vezes 10 ao cubo mais não, né? Menos
menos 12 vezes 10 à quinta. Bom, menos 420 vezes 10 ao cubo. Vou mexer aqui nessas bases de 10, né? Ou então posso simplesmente fazer o seguinte. 420 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 4,2 vezes 10 à quinta menos 12 vezes 10 à quinta. Bom, agora eu posso somar, já que essas bases possuem expoentes iguais. Então, menos 4,2 com menos 12, menos 16,2. Então, menos 16,2 vezes 10 à quinta joules, já que a gente está calculando uma quantidade de calor. E que quantidade de calor é essa? É a quantidade de calor total que eu tenho que tirar dessa massa de água. Esse é um resultado importante, tá? Primeiro, o que esse resultado nos diz? Nos diz a quantidade de energia que eu vou ter que retirar dessa quantidade de água, de 4 kg de água em estado líquido a 25 graus Celsius, para que essa massa de água congele, tá? E aí, olha só, Lucas, esquisito esse sinal negativo, né? Por que a gente vai utilizar sinal negativo? Pessoal, esse sinal negativo é uma consequência e ele tem um significado. Esse significado a gente tem que retirar energia. Então, a gente retira calor daquela água líquida para que ela congele. Esse sinal negativo não é esquisito, ele tem um significado aqui. Beleza? Agora, vamos para a interpretação do refrigerador, tá? Olha só, eu tenho um refrigerador, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui do lado direito, tá? Eu tenho um refrigerador que faz um processo forçado, tá? Não é um processo espontâneo. E aí eu já vou comentar rapidamente o que acontece. Então aqui eu tenho um refrigerador. Bom, aqui eu tenho a fonte fria desse refrigerador. Dessa fonte fria, eu vou retirar uma quantidade de calor da fonte fria, que eu vou chamar de Qzão F. Qzão F é a quantidade de energia que eu retiro da fonte fria, tá? Eu vou pegar essa energia retirada da fonte fria e jogar para a fonte quente, tá? Então aqui, ó, a minha fonte quente, e essa fonte quente vai receber uma quantidade de calor, Qzão Qzinho, tá? Quantidade de calor jogada para a fonte quente. Isso aqui, pessoal, não é um processo espontâneo, porque esse processo aqui, teoricamente, ele viola, do jeito que está, ele viola a lei zero da termodinâmica, tá? A lei zero da termodinâmica vai dizer que a energia ela vai ser transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou tirando energia de um corpo de menor temperatura e jogando para um corpo de maior temperatura. Então esse processo viola a lei zero da termodinâmica. Só que, o que eu preciso adicionar aqui para que esse processo esteja coerente? Significa que nesse refrigerador eu vou precisar realizar um trabalho, tá? Um trabalho W. Então, um trabalho precisa ser exercido nesse refrigerador para que ele retire calor da fonte fria e jogue para a fonte quente, tá? Então, pela conservação de energia, o que a gente pode escrever? Que a quantidade de energia que chega na fonte quente tem que ser a soma da quantidade de energia do trabalho com a quantidade de energia retirada da fonte fria, tá? Então, o que eu posso escrever? Que a quantidade de calor jogada para a fonte quente é igual à soma do trabalho com a quantidade de energia retirada da fonte fria, que é o Qzão Fzinho, tá ok? Bom, outra coisa que eu tenho que me lembrar aqui é como que eu posso calcular a eficiência de um refrigerador, tá? A eficiência de um refrigerador a gente pode calcular em função do trabalho e dessas quantidades de energia aqui, Qzão Qzinho e Qzão Fzinho. Então, a eficiência a gente pode calcular como
a quantidade de energia retirada da fonte fria dividida pelo trabalho realizado no refrigerador. Quem é o trabalho? Como que eu posso escrever esse trabalho? Vamos voltar ali para a nossa primeira relação. Olha aqui, ó, o trabalho vai ser a quantidade, deixa eu puxar aqui um pouco para a direita. O trabalho vai ser a quantidade de energia retirada, né, jogada para a fonte quente, que é o Qzão, Qzinho, menos a quantidade de energia retirada da fonte fria. Então aqui, quando eu substituir, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o trabalho aqui, tá? Então, quando eu substituir, o que nós teremos? Qzão Fzinho no numerador, dividido por Qzão Qzinho menos Qzão Fzinho. E isso é o quê? Isso é a nossa eficiência, tá? O que eu vou fazer agora? Vou substituir os valores, tá? Quanto que vale a nossa eficiência do refrigerador? 0,4. Quanto de energia é jogada para a fonte quente? 1.400. A gente anotou lá no início, tá? Então vai ficar no numerador quantidade de energia que é retirada da fonte fria, dividido por 1.400, menos a quantidade de energia que é jogada para a fonte fria, tá? Bom, vou multiplicar cruzado essa igualdade. Então, 1.400 1.400 vezes 0,4 é a mesma coisa que... Bom, 140, vamos botar aqui, ó, 140, eu não sou uma calculadora, 140 vezes 4, tá? Menos 0,4 vezes Qfzinho, isso é igual a Qfzinho, tá? Bom, o que nós teremos aqui? Teremos que 140 vezes 4, 4 × 16, 560. Então, 560 do lado esquerdo da equação vai ser 1,4, né? 1,4 Qfzinho. Por quê? Porque eu vou pegar esse menos 0,4 Qfzinho e jogar para o lado direito da equação mudando de sinal. Então, vai ficar 1 mais 0,4. Então, vai ficar 1,4 vezes Qfzinho. Vamos achar agora o valor de Qfzinho. Qfzinho vai ser 560 dividido por 1,4. Vou fazer aqui na calculadora. 1,4. 400. 400 o quê? 400 joules. Pessoal, o que isso significa? Isso significa que isso aqui é um resultado importante, tá? Isso significa a quantidade de energia que é retirada dessa fonte fria, tá? Então, lá na fonte fria, eu retiro 400 joules de energia. Para eu retirar 400 joules de energia, eu preciso realizar um trabalho de 1.000 joules. E aí, qual é a quantidade de calor que chega lá na fonte quente? 1.400 joules, tá? Bom, e agora vamos interpretar lá a problemática do ciclo, né? O que o problema falou? Olha só. O problema falou que... vamos lá. Um refrigerador com eficiência de 40% fornece 1.400 joules de calor para a fonte quente por ciclo de operação, tá? Sendo que a máquina realiza 5 ciclos por segundo, tá? Então, olha só. Se em um ciclo... Vou fazer uma regra de 3 aqui bem simples, tá? Ó, se em um ciclo o refrigerador tira 400 joules de energia, que foi o que a gente acabou de calcular, em um ciclo ele retira 400 joules de energia da fonte fria, tá? 5 ciclos, quanto de energia que esse refrigerador vai tirar da fonte fria? X joules. Essa regra de 3 bem simples vai nos dar que X
é igual a 2.000 joules de energia. O que significa esse X? Vou anotar para que a gente entenda perfeitamente de forma correta, tá? Então, esse X, 2.000 joules, é a quantidade de calor, retirada da fonte fria por segundo, tá? Por segundo. Lucas, por que por segundo? Porque a gente achou para 5 ciclos e ela realiza 5 ciclos por segundo. Essa informação aqui, ela é vital, tá? Ó, essa informação aqui, cadê? Ela é vital, ela realiza 5 ciclos por segundo. Então, se em 5 ciclos ela tira 2.000 joules de energia da fonte fria, isso significa que ela tira 2.000 joules de calor da fonte fria por segundo. E agora, finalmente, a gente acaba com um problema. Porque, olha só, eu vou ter 2.000 joules de energia vezes o tempo, que eu ainda não sei quanto que vale. Isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a essa quantidade de calor aqui, pessoal. Só que lá eu vou colocar em módulo, tá? Para eu não encontrar um tempo negativo ali, tá ok? Então, aqui, olha, vocês se lembram do que significa esse resultado? É a quantidade de energia que tem que ser retirada da água, daquela quantidade de água, a temperatura de 25 graus Celsius, para que ela congele, tá? Então, eu tenho que retirar isso aqui de energia. Em quanto tempo aquele refrigerador retira isso aqui de energia? Tá? Só que eu vou colocar lá em módulo. Então, módulo de Q total. Tá? Então, aqui, ó. Cadê? Módulo de Q total. Tá ok? Bom, deixa eu ver aqui. Tá, então, o Q total, cadê? 2.000 vezes o tempo. O Q total que a gente achou é 16,2 vezes 10 a quinta. Em módulo vai ficar positivo, então 16,2 vezes 10 a quinta, tá? Bom, o T vai ser igual a 16,2. Vou fazer assim, olha. 16,2 vezes 10 a quinta no numerador. Vezes 10 a quinta. E aqui, olha, 2 vezes 10 ao cubo, tá? 2.000 joules é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao cubo. Vou colocar o numerador com o expoente 3 na base, então vai ficar 1.620. Não é 10 a quinta, né? Não é 10 a quinta aqui. Não, é 10 a quinta assim. 16,2 vezes 10 a quinta, assim. Vezes 10 a quinta. Então vai ficar 1.620 vezes 10 ao cubo, dividido por 2 vezes 10 ao cubo. Bom, vou simplificar 10 ao cubo com 10 ao cubo. Isso vai dar 1.620 dividido por 2, 810 segundos. Então, a gente vai precisar de 810 segundos para retirar essa quantidade de energia daquela água, levando ela ao estado sólido, tá? Então, isso nos dá como resposta a letra B de Brasil, tá? 810 segundos. Beleza, pessoal? Bom, fica aí essa resolução para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima, certamente. Valeu! Bom, pessoal, antes de terminar esse vídeo aqui por definitivo, eu queria fazer aqui um pequeno comentário acerca desse módulo aqui que eu utilizei no meu problema, tá? Ó, esse módulo aqui, Lucas, era necessário colocar o módulo? Bom, era necessário dessa forma colocar o módulo, senão eu encontraria um valor negativo para o meu tempo. Só que, olha só,
o que eu posso pensar lá na minha máquina térmica? Pessoal, deixa eu voltar aqui, ó, na interpretação do refrigerador. Pessoal, os sinais que a gente utiliza para calor, para trabalho e para energia interna são sinais de convenção. Então, quando algo perde calor, a gente convenciona que a gente vai utilizar o sinal negativo, tá? E quando algo ganha calor, a gente convenciona que esse calor vai ter um sinal positivo. Então aqui, ó, vamos ver aqui o seguinte, a fonte fria, ela perde 400 joules de calor por ciclo, tá? Então se a fonte fria perde, é sinal negativo, tá? Vamos botar aqui um sinal negativo. O trabalho, quando a gente realiza trabalho sobre esse sistema, o trabalho também a gente coloca com sinal negativo, tá? Porque a gente está gastando energia para poder realizar esse processo, tá? E aqui, na fonte quente, a fonte quente ela vai ganhar uma quantidade de calor total de 1.400 joules. Então, se a fonte quente ganha, a gente vai convencionar que ela vai ter um sinal positivo, tá? E a chave da coisa, ela tá aqui, ó, nesse menos 400, tá? Esse menos 400, olha, vamos lá voltar para nossa regra de 3, que a gente fez lá, ó. Nossa regra de 3, que é a seguinte. Bom, a gente colocou em um ciclo, o refrigerador retira 400 joules de energia. A gente vai colocar um sinal negativo aqui, ó. Em um ciclo, o refrigerador vai retirar menos 400 joules de energia. Em 5 ciclos, o refrigerador vai retirar menos 200. Então, lembre-se, pessoal, o menos significa perda, significa que a gente está retirando energia. Tem um significado, é uma convenção. Então, 200 joules de energia são retirados da fonte fria por segundo, tá? E aí, olha só, quando eu volto lá para fazer o meu cálculo final, o que eu vou colocar? Que menos 200, olha aqui, ó, menos 200, menos 2.000, né, no caso, desculpa, menos 2.000 joules de energia são retirados da fonte fria por segundo vezes T. Isso é igual a menos 16,2 vezes 10 à quinta. Agora sim eu corto o meu sinal de menos, tá? Corto o meu sinal de menos, e aí eu não preciso utilizar o módulo, tá? Lembre-se que eu utilizei o módulo aqui para a gente ter um resultado positivo para esse tempo, tá? Só que se a gente interpretar de uma forma, digamos assim, mais perfeita, vai ser dessa segunda forma aqui que eu estou fazendo, tá? Eu vou começar daqui, ó. Menos 2.000 vezes T é igual à quantidade de calor QT, que é uma quantidade de calor negativa, tá? Porque perdeu, teve que ter sido retirado da água. E aí, quando eu fizer o cálculo do meu tempo, eu vou chegar ao mesmo resultado, que o tempo vai ser de 810 segundos, tá? Então, só para deixar como um comentário para vocês, que a forma mais correta de se fazer é dessa maneira aqui que eu fiz, dessa segunda maneira, né? Onde eu estou considerando os sinais de convenção, tá? Assim, a gente não precisa pegar um módulo aqui e jogar do nada nesse cálculo. Isso em uma prova discursiva pode causar problemas, tá? Bom, pessoal, então agora finalmente fica esse vídeo para vocês, fica essa resolução. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima certamente. Valeu!